Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Maurício Molon, economista-chefe do Banco Santander. Maurício, hoje vamos falar sobre algumas incertezas. Primeiro, em relação à violência. Pegando o exemplo do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, um estado aí com intervenção federal, uma violência muito grande. Isso atrapalha a economia local? A violência tem um impacto grande na economia, né? Tem um economista chamado Gary Becker que estudou muito esse tema. A violência tem um custo para a sociedade, não apenas em termos de vidas humanas, custo relacionado à segurança que tem que ser proporcionada, ao custo do sistema penitenciário, né? E principalmente a incerteza que gera para a economia local. Isso acaba afetando de forma muito importante investimentos, consumo, as pessoas ficam mais retraídas, mas a economia tem um impacto na violência também, né? Uma distribuição de renda melhor, uma evolução salarial, um Estado presente podendo proporcionar serviços públicos também tendem a reduzir a violência. Então existe essa ligação muito forte entre violência e economia. Eu acho até que o que está acontecendo no caso do Rio de Janeiro tem muito a ver com esse tema recente de falência do Estado ter perdido a sua capacidade de fazer investimentos sociais, né? Muito em função de fatores como o fator previdenciário, a recessão que reduziu a arrecadação, né? Então tudo isso gera esse impacto econômico e sobre a criminalidade também, né? Muito bem. Outro tema, reforma da Previdência. Não saiu no governo Temer, eu não sei se na tua perspectiva tem janela para fazer ainda, e se não tem, o que a gente faz para compensar a não reforma? Ou fica para o próximo governo? Então, a gente estava falando aqui do tema da violência no Rio de Janeiro. A Previdência Social, tanto no nível de estados, municípios, quanto no nível da União, os recursos alocados à Previdência têm aumentado muito no orçamento. Então vai sobrando muito pouco para gastar com outras áreas. Por isso que eu fiz essa associação entre o tema previdenciário e o tema da segurança, no caso do Rio de Janeiro, mas que pode valer também para outros estados e municípios. Tivemos aí um certo recuo em relação à possibilidade de aprovação da reforma da Previdência nesse ano, parece pouco provável, a discussão mais tem se concentrado na intervenção no Rio de Janeiro, temas eleitorais, parece que vai ficar para o ano que vem mesmo, acho que esse é o cenário mais provável. O que é importante para o mercado e para a economia é que esse tema continue na pauta, no centro das discussões. Os candidatos têm que debater esse tema, a gente tem que trabalhar os números e chegar a algum tipo de conclusão, e a sociedade tem que se manifestar em relação ao que deseja em termos de previdência e prioridades de alocação de recursos para a economia de uma forma geral. Muito bem. O terceiro tema, você de alguma forma já mencionou no bloco anterior, esse bom humor do mercado tem como premissa que não vencerá uma agenda populista? Sim, o mercado está acreditando muito nessa tese de que o modelo mais intervencionista, o modelo mais tolerante com a inflação, ele acabou levando à recessão, e um modelo diferente, um modelo reformista, um modelo de combate à inflação, um modelo de menos intervenção do Estado, acabou gerando essa recuperação que a gente já está assistindo agora. Então, a tese central dos mercados é que esse modelo vai sair vencedor nas eleições, que as pessoas vão aprovar esse modelo, um modelo de reformas, um modelo de combate à inflação, de austeridade fiscal, né, e de menos intervenção. Por isso que o mercado precifica essa vitória e atribui um valor aos ativos elevados no momento. O mercado está otimista com as perspectivas da economia brasileira. Se isso se reverter, obviamente, pode ser danoso para preços de ativos e para o próprio ritmo de recuperação da economia. Perfeito. E por fim, quando você olha para o mundo, tem algum risco que preocupa o mundo como um todo, mas o Brasil em particular? Sim, o mundo é fundamental para o que acontece no Brasil. O Brasil é um país de risco elevado, então se você tem baixa aversão ao risco, muita disponibilidade de recursos, é bom para o Brasil. Se essa conjuntura muda, se o mundo começa a apresentar muitas incertezas, seja porque o governo americano passa a ser mais protecionista, seja porque a China passa a crescer menos, isso pode gerar um impacto relevante sobre o Brasil. Durante os últimos anos tivemos muita liquidez na economia global, muita entrada de recursos, muita disponibilidade de recursos para investimento nas economias emergentes, e esse cenário está acabando. Então a velocidade com que isso vai ocorrer é determinante para o impacto que a gente vai ver no Brasil, tanto em termos de atividade econômica quanto para preço de ativos. E nesse aspecto, o Banco Central americano é o que a gente deve ficar olhando, é isso? Se ele elevar demais juros rapidamente, preocupa. Fundamental.
fundamental. A política monetária está sendo apertada aos poucos nos Estados Unidos, o juro está subindo vagarosamente, é importante que ele continue subindo apenas vagarosamente. Se essa expectativa muda, os preços de ativos são afetados e o humor do investidor acaba sendo afetado e até o crescimento também. Muito bem, Maurício Molon, economista-chefe do Banco Santander, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o bloco Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá!